O livro de hoje não é lançamento, mas ele é um livro que ele acabou mexendo comigo numa época bastante especial. E eu vou explicar por quê. O livro é Rose Madder, de Stephen King, que eu demorei relativamente bastante para ler, considerando tudo que eu acabei lendo depois, enfim, outros que passaram na frente na fila. Mas eu acho que talvez ele tenha esperado eu estar pronta para entender essa história muito doida. O livro, ele conta a história da Rose, que ela é uma mulher que a história começa bem levinha, assim, ela já começa tendo um aborto de tanto apanhar. E essa mulher, ela tem, nesse momento, essa cena do aborto, ela não é a cena derradeira para ela fugir, mas ela é uma das que se torna significativa no livro inteiro. Mas esse processo dela querer fugir desse marido, do Norman, assim como da Psicose, o Norman Daniels, ele é um policial e o Norman, ele é muito psicótico. Então, nesse processo de fuga dela, de reinvenção dela, o livro se passa, né? Então, ela é uma mulher que ela tá subjugada e ela vive nessa relação com esse policial durante 14 anos. E apanha muito, e ao longo do livro ela vai contando alguns episódios mais fortes, assim, mais pesados com essa relação. E em paralelo, o Norman, depois de descobrir que ela fugiu de casa, ele vai à caça dela. Ela tem muito medo porque ele é um policial, então ela não quer. Ele foi colocando pensamentos e foi colocando coisas na cabeça dela de que os policiais são irmãos, eles vão se ajudar, então não adianta ela buscar ajuda. E aconteceu uma coisa muito, muito interessante nesse meio tempo que eu quero compartilhar com vocês, que acabou que juntou com a história desse livro, dessa fuga, desse desespero dela em se esconder. Eu tava fazendo faísca pra Alice, tava fazendo o gato, e aí eu tava chegando no final da linha mesmo. E aí, como vocês sabem, um novelo ele é enrolado de dentro pra fora, né? Então a gente começa o início da linha do barbante, do que quer que seja, ele é o centro. E quando eu tava chegando no final do novelo, que a linha ela começa a ficar enrugadinha, ela começa a ficar com mais bagunçada. Então, assim, quando a gente olha a linha por fora e no final, ela tá lisinha, ela é maravilhosa de tecer, ela tá sem nenhum estrago e perfeita. Só que lá no meio, ela é assim, porque cada volta no início faz um estrago gigantesco na linha. E aí ela fica, ó, toda trabalhadinha. E por que eu tô falando de linhas nesse momento? Porque o abuso e toda essa situação ela já não acredita, ela não tem noção de que ela é bonita, ela sente culpa por todas as coisas ruins que acontecem, ela tem ideias que estão amarradas na cabeça dela. Mas pô, 14 anos escutando isso, sabe? Tipo, como é que aguentou? Porque no início, essas ideias machucam. E essas ideias vão. Tu questiona elas, entendeu? Tipo, pô, tu apanha uma vez, tu fica. Mas o rolo segue rolando. E depois de um tempo, ele já não faz mais diferença. Ele já parece natural, a linha já não tem mais nenhuma ondulação, porque todas aquelas passadas, aquelas agressões, elas já passam lisas, porque aquilo ali ficou grudado como se fosse uma coisa real, uma coisa que
que ela teria que se acostumar. Então, assim, se ela é fraca, ela tem que entender que ela é fraca, ela não pode nunca na vida ser forte, ela não pode ser independente. O Norman chama ela várias vezes de ratinha, de camundongo, né? Porque ela, quando ele vai em busca dela, ele tem que pensar como ela, então ele tem que ser um ratinho assustado, apavorado. Só que essa Rose se transforma e ela não é mais um ratinho, ela é talvez uma capivara. Mas vamos lá. O livro é bem pesado por essas abordagens que ele mostra da agressão e das violências e dessa loucura desse cara que é um broxa, ele não consegue ter uma ereção se não for com essa violência toda, com todo esse abuso. O Stephen King, para variar, ele é extremamente descritivo, então a cena final, os momentos finais, tem 120 páginas, se não me engano. Assim, são quando as coisas começam a degringolar para se resolver, assim, aquilo fica por muito tempo. Mas o livro todo é muito rápido, a questão do tempo dele é muito rápido. Então, assim, de quando ela foge, não são os 14 anos da vida deles, é do tempo que ela foge até o momento que ele encontra ela. E o quanto isso é assustador se a gente se colocar no papel de quem tá fugindo. Outra coisa são as descrições de Stephen King, que ele é, de fato, um mestre supremo nisso tudo. E quando ele fala de um bebê, em certo momento lá no livro, ele fala, o bebê tá deitado e aí coloca os pezinhos para cima e depois ele vai no colo da mulher e aí naquele colo ele suspira, quando ele tá dormindo ele dá uma bufada, tipo, desconfortável, enfim. Essa cena do bebê, assim, pra mim foi tão bem escrita que eu quase sentia os cheiros, a textura do bebê, assim. Então, foi muito delicado. E o Stephen King escreveu de uma posição empática, de uma posição quase feminina, essa personagem, essa Rose. E tem o surreal dele, porque não pode faltar, as coisas não se resolvem por meios legais, elas se resolvem na mágica mesmo. Mas é um livro extremamente envolvente. Eu levei um tempo para ler, porque desde a minha primeira histórico de leitura do Scooby ali, eu levei uns 12 dias. Porque eu tô trabalhando pra caramba, assim, nessas últimas semanas, não estou reclamando, estou agradecendo, muito bom. Mas ele é um livro que ele é muito rápido, assim, tu vai indo aos tropeços para terminar, é muito bom. Comparo ele a Love, nesses mundos surreais, o lugar que as pessoas resolvem as coisas, os lugares que elas se transportam. Tem pinceladas do Maqui, tem pinceladas de muitas outras histórias dele. Ele fala sobre o K, ele fala sobre o destino, e a mulher, a Rose Mather, no caso, né, a mulher Rose Mather, que não é a Rose, ela tem passagens, a hora que ela conversa, assim, com a Rose, são momentos muito fortes, assim, são momentos muito femininos, muito contundentes, muito bem escritos. Então, Rose Mather é um livro de Stephen King que eu demorei a ler, mas que me cativou pra caramba, assim. Então, eu acho que não tem como a gente contar muita coisa pra não perder a graça, mas a Rose, ela se reinventa ao lado de outra pessoa. E a gente vai torcendo e a gente se apavora muito, porque Stephen King ele tem uma maravilhosa tendência a matar personagens, né? Então a gente tem um pouco de medo de saber quem vai morrer, quem vai ficar vivo, porque a gente torce por aquelas pessoas. Só que, assim como no mundo real, a gente não tem como controlar as coisas ruins, né? Então muita gente morre, muita gente sobrevive, muita gente morre de forma terrível. E é um livro bem Stephen King, um Stephen King bem raiz, assim, maravilhoso. E vou dizer que é um Stephen King bem feminino, bem forte, bem feminista, bem... Ele tem um poder, ele tem uma força. Mas é isso, então espero que vocês gostem de ler Rose Mather. Procurem sobre ele
bem legal, ele é bem pesado, sabe? Ele não é uma coisa muito fácil de processar, de digerir, quando a gente tem em mente alguns históricos, algumas coisas que já se passaram na vida da gente, assim, a gente fica pensando, ah, sabe? Então, assim, para mulheres, eu acho que vai ter sempre um episódio que vocês vão conseguir se encontrar dentro de Rose Matter. Mas é isso. Espero que não tenham pirado muito com a minha metáfora das linhas aqui, só pra a gente repassar esses machucados do início. Depois de um tempo eles param de doer. Aparentemente eles param de doer, mas essa é a hora mais perigosa, quando eles param de doer. A Rose Matter, ela tem a opção de esquecer, só pra fazer um adendo. Ela tem a opção de esquecer a vida dela. Ela tem a opção de esquecer as coisas que aconteceram com ela. Mas um conselho muito sábio é que quando a gente esquece, a gente passa a viver, a gente pode vir a viver os mesmos erros de novo. Então, um conselho a ela é que não esquecesse desse passado. Então, ela queria apagar tudo, mas às vezes a gente precisa resolver as coisas e não simplesmente sumir com elas. Então, Faísca está dando tchau para vocês também. Boas leituras, boa quarentena. Estamos ainda no meio de uma pandemia. Se você está vendo esse vídeo em 2050, conta aí o que aconteceu nesses últimos 30 anos no mundo. Beijo.